Boa tarde, senhores ouvintes, e bem-vindos a mais uma edição da Seleção Regional. Hoje vamos falar do assunto mais quente em todos os aspectos que tivemos no Algarve, aqui na nossa zona, nos últimos dias. Vamos falar do fogo de Monchique e do modo como foi combatido. Para isso convidamos um homem que é bombeiro quase na Chessa. Tenho connosco hoje Fernando Castelo, 56 anos, filho de um bombeiro, de um homem que deu toda a sua vida à corporação, inclusivamente como adjunto de comando, faleceu em serviço num acidente de viação. O Fernando vestiu a primeira farda com 4 anos, era a mascote da corporação e tornou-se bombeiro aos 14 anos. Foi seguindo por aí até chegar a comandante. Tem o curso de comandante, neste momento está na reserva. Portanto, boa tarde, Fernando. Boa tarde. É um prazer ter-te aqui. Obrigado pelo convite. E tu és bombeiro daquele tempo em que não havia redes sociais, não havia voluntariado, não havia proteção civil e as mulheres, as mães, as filhas, as irmãs, era quem acabava por confeccionar as refeições para os homens que andavam a combater os fogos e ninguém passou fome. É verdade, felizmente nunca ninguém passou fome, os tempos eram outros, menos equipamentos, menos pessoas, menos dinheiro, menos tudo. O único meio de comunicação, de comunicar que nós tínhamos no velho quartel dos bombeiros, hoje a Praça da Alameda, era na realidade um telefone, um PBX, e também pois o rádio que nos permitia, com algum rigor, comunicar com aqueles que, na única viatura que nós tínhamos de incêndio, podíamos estar a combater os incêndios. Eram tempos diferentes, onde as redes sociais realmente não faziam parte do nosso cotidiano. E já agora, que falaste no rádio, lá no quartel, eu recordo que aquilo também era a sede social, porque parece que vocês, durante muito tempo, muitos anos, tinham a única televisão que existia na zona e, portanto, também era a zona de convívio de toda a vizinhança, conta-me lá. Sim, nos outros tempos, no tempo do Estado Novo, porque nem toda a gente tinha televisão e aquela que tínhamos nos bombeiros era a preto e branco, naturalmente, apanhava apenas um canal, posteriormente o segundo canal também, que veio a surgir mais tarde, mas as pessoas que viviam na área do velho quartel acabavam por sociabilizar também connosco, porque durante a noite, ou ao final do dia, aproveitavam para ver o noticiário, até aos bombeiros, tínhamos a sala, onde depois de pedir a devida autorização ao graduado que estava de serviço, a televisão era ligada e eles podiam usufruir das notícias da atualidade. Era isso que acontecia naquele tempo. Hoje, infelizmente, tudo isso se perdeu. Ok, mas vamos falar, e esta é a razão da tua vinda aqui hoje, vamos falar de incêndios e de combate a incêndios. Eu vou recordar que tu estiveste presente nos fogos em Monchique de 1900, entre outros fogos, mas estiveste presente nos dois grandes, 1998 e 2003. Neste não estiveste, porque estás na reserva e eles não chamam... Neste estive de coração. Tiveste de coração. Qual é a diferença que tu vês, porque tu, embora não estando lá, estando na reserva, estás sempre informado, porque vocês têm uma família e vocês continuam a dar-se todos como uma família. Sim, felizmente. E qual é a diferença entre o modo como se apagava fogos naquela altura, o modo como se apagam fogos agora, em que há muito mais meios, ou pelo menos é isso que se diz, é isso que se vê, mas não se consegue ter uma maior eficácia do que aquela que existia no passado com muito menos meios, com muito menos homens. Pois é, isto é quase como falarmos de futebol. Um grande jogador antigamente hoje ganharia milhões como o Ronaldo, porque havia uma coisa que era fundamental em cada um de nós. Era sentir a camisola, sentir a farda que envergava e o orgulho e a honra que isso nos dava. Nos dava a nós e àqueles que nos conheciam. Havia uma maior proximidade com o fogo. Não éramos mais descuidados, naturalmente as regras de segurança, hoje fala-se muito nisso, mas naquela altura não pensávamos tanto, e com as nossas parcas fardas e equipamentos de proteção, que era simplesmente um capacete pesado e roupa de cotim,
Mais tarde tivemos roupa que a tropa nos ofereceu e que nós utilizávamos também. Portanto, a nível de equipamentos, nem de longe tínhamos aquilo que existe hoje em dia e que nos protege, ainda bem. Mas havia uma maior proximidade e uma maior vontade de terminar com o incêndio nas primeiras horas. Mas para isso era fundamental que existisse uma voz de comando, que houvesse uma liderança no local, no sítio. Isso hoje não acontece. Hoje, infelizmente, gerem-se incêndios, dão-se ordens a 30, 40 km. Isso acaba por não ter o efeito desejável naqueles que estão no terreno. Ou seja, às vezes a deficiente comunicação de passar de uma viatura de comunicações para 30, 40 km afastados, quando essa mensagem chega, muitas vezes tarde, ou nunca chega, acaba por criar ali algum vazio no combate ao incêndio. Ou seja, sempre foi apanágio dos bombeiros voluntários ter perto de si algum elemento que os comandasse diretamente. É claro que isso transmite outra força anímica às pessoas, porque o comandante ou o elemento do comando, o chefe, está com eles. Portanto, todos sentem na pele aquilo que realmente se vive naquele momento, desde a ansiedade, a mudança de comportamento, a instabilidade do incêndio, se fosse ele grande, fosse pequeno, mas o facto de termos alguém ao nosso lado e que ouvimos a voz dele e que de alguma forma nos liderava, nos comandava, nos orientava e que sentia o mesmo que nós, claro que isso dava-nos um ânimo muito, muito diferente. Ora bem, no passado, em que eram os comandantes dos bombeiros, geralmente era o comandante da corporação local, o chefe do comandante de operações, era um homem que tinha começado como bombeiro, tinha começado de baixo, tinha andado nos fogos, conhecia os terrenos, sabia os caminhos, sabia como lá chegar, sabia como fugir de lá se o fogo mudasse de direção, tinha toda essa componente. Além disso, também havia a componente da população que, estando embora por detrás, porque vocês não os levavam para a frente de fogo, mas estando atrás, sabiam os caminhos, os levavam aos locais e esperavam por vocês em segurança para ajudá-los a sair de lá se fosse necessário. Era isso que acontecia. Isso hoje não acontece e dá-me a sensação que quem comanda não conhece, na verdade, o terreno, nunca o trilhou com os seus pezinhos. É verdade. É claro, é difícil alguém que vem de Esposende, de Poiares, do Porto, de Valência, conhecer os terrenos como aqueles que os percorrem diariamente os conhecem. Estamos a falar essencialmente de Monchique, uma área extremamente complicada, que tem homens extraordinários dentro da sua corporação de bombeiros, tem pessoas que sempre colaboraram com os bombeiros e acabavam por ser estes elementos que colaboravam com os bombeiros uma bengala para que, na necessidade, até mesmo de nós, bem perto de Portimão, Selos, Lagos, Algesur, Albufeira, a Lagoa, para aqueles que não conheciam tão bem ou conheciam muito pouco do terreno, eram eles que de alguma forma nos orientavam, nos encaminhavam para determinadas áreas da Serra de Monchique, que é extremamente complicada. É preciso conhecer. E realmente, para mim, uma falha enorme no combate e na coordenação deste incêndio em Monchique foi o não estar presente o elemento de comando, o elemento de raiz dos bombeiros de Monchique, conhecedor, e eu conheço muito bem, crescemos juntos também nos bombeiros, tivemos uma caminhada muito grande, e é um homem com uma capacidade extraordinária, com conhecimento da sua serra, da sua zona de conforto. Portanto, e quando são elementos alheios, estranhos a todas estas áreas, pois é difícil dizermos que temos fogo no sítio X e ele com certeza irá tentar identificar tardiamente onde é que fica esse sítio X. Não são conhecedores. Então, como não são conhecedores, existe necessidade de termos connosco alguém que nos ajude, que nos oriente e que de alguma forma é um método eficaz para chegarmos em tempo útil a evitar que determinada projeção do incêndio possa tomar uma grandeza enorme e depois já é tarde para controlarmos. Foi isso que não aconteceu. Foi isso que não aconteceu. Como, por exemplo, eu já andei em alguns fogos, como tu sabes. À distância nunca fui bombeiro, mas andei como observador e noto, por exemplo, um fogo que vem a correr numa direção, portanto, e vem rapidamente numa direção,
e um bombeiro experiente, os homens são experientes, ou os homens da terra, dizerem não há problema aqui, porque ele quando chegar ali a determinado sítio, ou morre, ou roda, ou qualquer coisa, o que quer dizer que conhecem o terreno, conhecem os ventos e sabem isso. É isso que faltou neste fogo. Os homens daquela terra, homens que têm passado por momentos muito complicados, a Serra de Monchique não é fácil, como outras serras por aí, mas eles têm uma capacidade inata ao conhecerem o terreno de já anteciparem a orientação do fogo. E penso que aqui houve uma falha grande em não aproveitarem o conhecimento destas gentes. Isto é como quase a história do pescador. O pescador sabe antecipadamente se o dia da manhã vai ser bom para a pesca ou não, como é que vão estar as correntes, como é que vai estar o vento. E aqui na zona serrana é precisamente a mesma coisa. Estas pessoas têm uma capacidade inata, conhecimentos, até por tudo aquilo que existe, pode existir de problemas na serra, e têm essa capacidade de ajudar. Pena que não aproveitem de uma forma positiva. Isso acabou por, eu que vi este ano pela Serra, foi chegarem os bombeiros, portanto, das várias corporações do país todo, estacionarem à beira das estradas e ficarem ali horas parados à espera, penso eu, que de ordens. Inclusivamente, mesmo que ardesse ali ao lado de onde eles estavam, eles não atuavam. Passavam-lhes ao lado. Porque não tinham ordens para isso. Isso foi aquilo que aconteceu. Porquê? Porque não... Eu acho que no passado, quando vocês chegavam, portanto, vocês iam de Portimão, iam de Silves, aqueles que conheciam menos a Serra, portanto, quando chegavam, havia alguém da corporação local que se juntava às vossas equipas, tal como se viesse outros para Portimão, portanto, orientavam. E a sensação que eu tive é que não havia ninguém local metido com as equipas a orientar essas equipas, e portanto as equipas acabavam por ficar no Alcatrão à espera que o fogo chegasse. Sim, isto é quase... há uns anos atrás falava-se muito a apagar fogos à americana. Esperava por eles na estrada, só que isso depois tem o outro lado, não é? Quando nós não o pegamos na estrada, ele passa para o outro lado e depois tem uma continuidade enorme, e se anexarmos a isto os ventos, as altas temperaturas que tivemos, isto pode ser um problema muito grande, como se mostrou. E é uma verdade, houve corpos de bombeiros, eu tenho o testemunho de uns amigos que vieram da Amadora, estiveram pura e simplesmente 30 horas à espera de uma ordem para poderem avançar para o terreno. Quem se desloca de 200 ou 300 km para um teatro de operações e depois está parado numa sala de estar à espera de ordens durante 30 horas, quando nós vemos máquinas de rasto andarem a passear pela serra de um lado para o outro nas viaturas pesadas que os transportaram sem serem utilizadas, claro que isto acaba por ser incómodo para quem vive os bombeiros, para quem conhece os bombeiros e para quem sabe que eles vieram com uma missão e essa missão tarda em começar. Não? Portanto, estavam cá muitos homens, mas muitos deles também não estavam a fazer cá nada. Chamemos-lhe assim. Portanto, alguns estavam pura e simplesmente num stand-by demasiado prolongado. Demasiado prolongado. Outra coisa que no passado existia, e eu penso que este ano, tirando a exceção dos jipes da GNR e depois mais tarde a Força Especial dos Bombeiros, não vi fazer o tal trabalho de sapador. Portanto, no passado, mesmo quando começaram os aviões, portanto, os aviões deixavam a água, mas havia equipas que estavam cá em baixo, relativamente perto, que logo de seguida faziam o trabalho de sapador para conseguirem dar conta do fogo. Deu uma sensação que este ano isso não houve tanto, ou houve? Não há tanto. Essas duas equipas, aliás, a formação que os jipes, que a Força Especial de Bombeiros tem e os bombeiros voluntários têm na Lausanne é precisamente a mesma. O modo operandi é precisamente o mesmo. Todos sabem o que é material sapador. Claro que nós antigamente fazíamos com os restos das mangueiras que se estragavam, fazíamos os batedores, tínhamos ancinhos, tínhamos as pás, as enxadas. Isso é um material que acabou por entrar em desuso porque, quiçá, torna-se um bocado incomodativo carregar aquilo serra acima e serra abaixo. Depois surgiram os helicópteros. No início, os alouetes da Força Aérea, que começaram a ter um impacto muito grande na intervenção, tanto no revis
do incêndio, como também na colocação de brigadas no interior, portanto, no meio do teatro de operações. Claro que isso vai dar uma outra dinâmica, mas os helicópteros não fazem tudo. Claro que o helicóptero faz a descarga, mas depois é preciso finalizar com material sapador aquilo que a descarga do helicóptero começou, porque senão vamos ter mais propagações, vamos ter mais reacendimentos e temos o caso deste. Portanto, há uma fase que é essencial, que é o rescaldo, e às vezes passa-nos assim um bocado ao lado, ou é feito de uma forma mais trapalhona. E mais claro, apressada. Depois, mais apressada, porque é preciso ir para o outro lado onde somos precisos também. Mas haviam tantos homens no terreno que poderiam eventualmente ter criado, além da equipa que faz o ataque direto ao fogo, depois outros que viessem atrás, concluindo um rescaldo com cabeça, tronco e membros, evitando desta forma que houvesse algum reacendimento. Uma outra situação que eu ouço os bombeiros queixarem-se é que antigamente resolviam um bocado com os fogos, os antifogos, os contrafogos, vocês chamam de contrafogos, e que estão neste momento proibidos de fazer e que diziam que eram efetivos em algumas situações, não em todas. Houve aí uma altura, sim, fazia-se, tão pouco existia legislação para isso, às vezes era necessário e um pouco à revelia faziam-se e eram eficazes. Porque fazer um contrafogo é preciso ter conhecimentos específicos. Não é qualquer um que pega num bocado de combustível e faz um contrafogo. Portanto, tem que ter conhecimentos profundos e isso pode ser um revés no combate ao incêndio. Portanto, há pessoal qualificado, há pessoal com formação e quando pode ser utilizado, deverá ser utilizado, porque é uma mais-valia também para eliminar ou pelo menos diminuir a intensidade de algumas frentes do incêndio. Mas pronto. Tal como as máquinas de arrasto, portanto, fazer os aceiros, abrir os aceiros. Tivemos 30 e qualquer coisa máquinas de arrasto. Essas máquinas de arrasto fazem um trabalho extraordinário. Sem querer falar em nomes, nos últimos dias do incêndio, essas máquinas trabalharam dia e noite. O que eu pergunto é porque é que no início, com tanta máquina no teatro de operações, porque é que elas não foram utilizadas quando deveriam ter sido feito. Mas pronto, isso tem a ver com a gestão, com a coordenação e com quem dá as ordens e não vou entrar por aí. Bem, isto em rádio o tempo passa com grande facilidade, nós ainda temos aqui uns minutinhos e eu gostaria de fechar esta entrevista com a tua opinião sobre como deverá ser feita no futuro, portanto, toda esta coordenação e todo este combate aos incêndios, se concordas com o modo como está, que já sei que já me disseste lá fora que não concordas, como é que tu achas que deve ser feito no futuro para se conseguir colmatar muito mais rapidamente estas tragédias? Bem, no futuro eu gostaria que o comandante local, conhecedor dos terrenos, fosse a peça fundamental do tabuleiro de xadrez e que outros o pudessem apoiar, ajudar em tudo aquilo que será necessário para criar um teatro de operações com o equilíbrio necessário, com a assertividade necessária para que a missão seja concluída o mais rapidamente possível. Mas quando falamos em futuro dos bombeiros, e repare, e agora estou à espera do novo orçamento, o orçamento para o próximo ano, cada vez mais, e há pouco falaste nos GIPs, cada vez mais o nosso Governo Central atribui uma força musculada aos elementos da GNR. Temos a exemplo, viaturas de combate a incêndio que foram agora atribuídas, mas é o Zé Bombeiro, e repito, é o Zé Bombeiro, que continua a manter no teatro de operações a grande fatia de operacionais. Podemos dizer, no caso deste, 95% eram bombeiros de vermelho e de azul, não eram de amarelo. O que acontece é que a força que o nosso Governo está a dar a estes grupos profissionais, eu acho que vai ser muito difícil que no futuro sejam os bombeiros os homens de primeira linha. Portanto, eu penso que daqui a meia dúzia de anos, e com a evolução que isto tem tido, cada vez serão mais
as equipas profissionais, e estou-me a referir aos jipes e à Força Social de Bombeiros, a ter nas mãos a primeira intervenção e, infelizmente, e gostaria que isto nunca acontecesse, que fizessem dos nossos bombeiros voluntários simples algodeiros. Eu iria ficar triste nessa altura, porque a história de vida dos bombeiros em Portugal é grande, a história dos bombeiros voluntários é enorme, homens com uma dedicação grandiosa, que abdicaram das famílias, do convívio com os seus filhos, para estar presentes no primeiro minuto a cada toque da sirene. Tudo isso vai perdendo. Nós temos que apresentar cada vez mais capacidade e diferenciar as intervenções. Mas não podemos esquecer que a grande alma da nossa proteção civil são mesmo os bombeiros voluntários. Porque essas equipas profissionais, estamos a falar no Corpo Especial de Bombeiros e nos jipes, só poderão, na verdade, ter uma intervenção eficaz se deixarem de ser uma força nacional heliotransportada para passarem a ser forças locais conhecendo devidamente o terreno. Se não o fizerem, também não têm... É isso. Não se apagam só fogos do ar. Temos que estar com os pés assentes na terra. E conhecer bem o terreno que pisamos. É fundamental. Por isso temos os comandantes locais, que são pessoas extraordinárias, conhecedoras daquilo que está sobre a sua responsabilidade. Ok, eu penso que está tudo dito. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Queria mandar aqui um abraço a todos os bombeiros voluntários do Algarve e por esse país que estiveram presentes no incêndio em Monchique e Silves, que realmente mostraram que são diferentes, são grandes homens no terreno e também se sentem melindrados por ser de alguma forma colocados um pouco de lado. Acho que por uma questão de honra os nossos bombeiros, até porque no discurso do Sr. Ministro na altura, nem tão pouco foram reconhecidos, nem tão pouco foram agraciados, apenas sim os jipes e a Força Especial de Bombeiros e outras entidades envolvidas. E os bombeiros, mais uma vez, até na própria formatura em Monchique, foram colocados de lado e esquecidos. Mas o povo não esquece, sabe que tem os bombeiros no coração. E os bombeiros às populações também. Ok, Fernando, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas palavras e felicidades. Muito obrigado. Obrigado para ti e para os teus bombeiros. Obrigado, obrigadíssimo.